te chamou, né, para o ministério? Como que foi esse primeiro encontro com Deus e essa dedicação também já para o estudo, né, teológico? Glória a Deus. Pastor Rodrigo, eu gosto muito de tocar nesse assunto. Claro que não dá para esmiuçar aqui, de fato, né, mas pelo menos de forma panorâmica, minha conversão foi maravilhosa. Eu tive o privilégio de praticamente nascer no berço evangélico. Meu pai atualmente é pastor, minha mãe ao lado dele, minha irmã é evangélica. E eu me batizei muito novo. Eu tive um encontro com Deus muito novo. Com 9 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo. Né? Como bom pentecostal, meus pais eram pentecostais, são pentecostais até hoje. Com 9 anos, eu contei até um pouco da experiência hoje com o pastor David. E eu tive um encontro com Deus com 9 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo. Foi a minha primeira experiência com Deus que eu me lembro. E foi dessa forma. Só que me batizei com 13 anos na Assembleia de Deus, no povo pentecostal. Mas dos meus 14 para 15 eu me afastei. Fiquei um período de quase 8 anos, mais ou menos, e retornei com 22 anos de idade, também numa igreja pentecostal. E quando eu me converti, eu lembro a data, eu sou muito bom em datas, por misericórdia. Dia 19 de dezembro de 2010, foi quando eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa situação terrível, eu não tinha perspectiva de vida, pastor Rodrigo. Meu Deus. Eu contei até parte desse testemunho pregando sábado agora. Eu disse que eu dormia num dia com vontade de não acordar no outro dia. Se Deus me levasse, não, porque a vida que eu estava vivendo não tinha condições de Deus me levar. Eu ia pro inferno, essa é a verdade. Misericórdia, né, pastor? Essa é a verdade. Se não fosse a bondosa graça de Deus, eu estaria perdido. E nesse belo dia, a minha namorada, que hoje é minha esposa, já caminhava na igreja, e ela me convidava direto para ir com ela. Ela não era evangélica, ela também estava afastada. E, em suma, no dia 19 de dezembro de 2010, eu entrei na igreja, um dia de domingo. Meu primeiro pastor Francisco Paulino, meu paizão na fé, pregando. E eu nem me lembro o que ele pregou de fato. Eu sei que no final ele fez o apelo. E eu disse, eu não vou. Segurei na cadeira, falei, eu não vou lá na frente. Quando eu abri os olhos, eu estava de joelhos dobrados no chão, chorando. Isso num domingo. Na segunda-feira, eu não sei te explicar, pastor, não sei explicar para os pastores nem para os irmãos, mas eu acordei com vontade de ler a Bíblia. Eu não consigo te explicar. Essa fome, essa sede que nasceu no meu coração foi de um dia para o outro. Foi instantâneo. Claro que teve uma preparação, a gente foi. Deus foi nos moldando com o tempo, mas aquela sede de conhecer a Bíblia foi no dia 20, no outro dia, na segunda-feira. Comecei a ler a Bíblia e dali eu fui recebendo da parte de Deus promessas. Inclusive, no dia que eu me converti, o pastor disse, esse moço que está vindo aqui na frente, o Brasil vai conhecer ele. E eu não entendia nada disso, não sabia o que era ministério de pregação, nada disso. Ouvia pessoas pregar, porque eu praticamente cresci na igreja, mas não tinha noção do que era o ministério. Ele disse, marque um dia de hoje. Chega em casa, jovem, anota na sua agenda esse dia, porque o Brasil vai conhecer você como um homem de Deus, como alguém que ensina da palavra de Deus. Eu pensei, eu não conheço nada da Bíblia, como que o Brasil vai me conhecer como alguém que ensina da Bíblia? E no outro dia eu acordei com aquela fome de ler a Bíblia e tal, e foi muitas profecias, muitas promessas. Então o meu começo foi assim, uma igreja muito pequena. Sim. Nós não tínhamos 30 membros nessa igreja. Era uma igreja bem pequena, mas foi ali que nasceu essa chamada de Deus, esse ardor do Espírito Santo. Então, naquela mesma semana, Deus me renovou com o Espírito Santo e eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, estudando, e foi assim que começou a minha trajetória. Pastor Átila, deixa eu perguntar, e no começo do ministério, aí a gente entendeu um pouco do começo da caminhada, e no ministério, qual que foi, assim, algumas barreiras que o senhor sentiu? Né? O que mais atrapalhou ou ajudou o senhor para o senhor seguir em frente? Bom, no ministério, com 11 meses que eu estava de convertido, eu já estava pregando em vários lugares na minha cidade. Mas a minha primeira vez que eu saí da cidade para pregar, foi até no Rio, estado do Rio de Janeiro, eu tinha 11 meses de convertido. Era aquelas mensagens de iniciante, claro, obviamente, mas aquela graça de Deus, né, por misericórdia. Eu sempre tive essa pegada, eu queria ser evangelista como o Rodrigo, assim como vocês, que pregam, não, mas eu sempre fui aquela pegada de ensinador desde o início. Mas assim, com uma graça de Deus, por misericórdia. E dali eu comecei a pregar em vários lugares. Porém, a minha cidade é uma cidade relativamente pequena. A igreja que eu congregava era muito pequena, poucas pessoas que... Todo iniciante, todo mundo que está começando passa por isso.
as pessoas acharem que era fogo de palha. Ó, não, ele está pregando hoje, mas daqui um dia está desviado, daqui um dia não vai findar. Só para vocês terem uma ideia, pastor Rodrigo, pastor David, eu queria orar muito no monte. Pentecostal, né? Sim. Ninguém queria ir no monte comigo. Ninguém. Eu marquei com os pastores nos meus primeiros meses de convertido, porque nasceu, que eu não consigo explicar, mas nasceu uma sede muito grande no meu coração de ler a Bíblia, de orar. Eu lia, o primeiro livro que eu li depois da Bíblia foi Heróis da Fé. E eu vi as experiências daqueles homens de Deus, com Deus. Eu dizia, eu quero isso. Aí eu chamava as pessoas para ir no monte comigo, porque eu tinha medo de ir no monte sozinho. Não medo propriamente dito, mas eu não me achava preparado para subir para o monte sozinho. E eu marcava com os pastores, olha, tá hora, estou te esperando. Aí eu disse, bom, já que ninguém quer ir, eles marcavam comigo, eu chegava no pé do monte e não tinha ninguém. Isso 1, 2, 3, 10 vezes. Na próxima eu disse, eu vou sozinho. Senhor, o senhor sabe que eu não tenho condições. Aquela reverência de pessoa que está começando, né? Por misericórdia de Deus, de Senhor, eu não tenho ninguém para ir comigo no monte. Eu vou lá pelo menos começar um propósito de oração com o senhor, para o senhor me ajudar, me firmar. Quando eu cheguei lá no monte, eu encontrei um amigão meu, que depois foi um dos nossos pais. Ele dirigia uma congregação da nossa igreja na época, e eu fui pastoreado por ele, que é o pastor Júnior Dutra. Eu quero mandar, inclusive, um abração para ele. Pastor Júnior, esse camarada, é parecido muito contigo, Rodrigo. Parecido, um cara simpático demais. Então é gente boa, né? Fisicamente falando, eu não posso bonito falar isso. Não, né, pastor? Não posso falar mas isso. Gente boa. Maravilha. Pastor Júnior Dutra, ele me encontrou no monte e eu dava aula de artes marciais na época. Então, a gente ia treinar lá de vez em quando, né, na mata, pra gente treinar mais na natureza e tal. A arte que eu dava aula era Kung Fu. Quando ele me viu orando lá na madrugada, ele perguntou pra mim, fizeram uma aposta entre eles, aposta que tá vindo lutar, tá vindo treinar. Aí ele me perguntou, eu tinha acabado de orar a Deus. Falei, senhor, envia alguém pra orar comigo aqui, porque sozinho, pra abrir essa campanha comigo, particular, falando com Deus, e já tava orando 5 minutos, porque o novo convertido não sabe orar, não consegue orar muito tempo. 5 minutos, tava descendo. Aí ele me chamou, ô varão. Eu falei, ô meu irmão. Ele voltou e falou assim, você vai fazer o que aqui? Vem lutar ou orar? Falei, não, tá aqui, ó. Tá aqui a minha espada. Tinha uma biblinha pequenininha. Ele começou a chorar, me abraçou e falou, olha que alegria, rapaz. Eu senti de Deus, nós começamos uma campanha aqui no monte de 12 dias. E era o que eu tinha orado para Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro amigo que Deus colocou do meu lado para orar comigo foi o pastor Júnior Dutra. Um irmãozão que me ajudou muito, pelo menos nos meus 3 ou 4 primeiros anos de ministério, de convertido. Ele estava sempre orando comigo. Então, a minha dificuldade ministerial foi essa, encontrar pessoas que acreditassem na gente. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Não quero me comparar com Paulo, meu Deus, mas em Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo. O texto diz que Cristo o encontra no caminho de Damasco, transforma a vida dele, dá uma experiência, e depois Cristo vai na casa de Ananias e diz, Ananias, levanta-te, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando e numa visão, ele viu que entrou um homem, vocês conhecem o texto,